Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Assista agora, Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação. Apoio CUT, FENAGE, CTB, CNTE, Intervozes, Abraço Brasil e Barão de Itararé. Produção, Rádio e TV Atitude Popular. A apresentação, Souza Júnior, membro do Conselho Deliberativo do FNDC. Vozes pela Democracia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Vozes pela Democracia, um programa do FNDC por Cidadania e Direito à Comunicação. Para quem não sabe, o FNDC é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E antes de a gente iniciar mais esta edição, eu quero me autodescrever. Sou Souza Júnior, diretor da Rádio e TV Atitude Popular. Estou falando aqui do estúdio da nossa emissora. Estou usando um boné branco que tem as palavras em inglês traduzida para o português de Palestina Livre. Estou numa mesa aqui que temos uma miniatura da bandeira da Palestina. Eu tenho a cor clara, uso óculos de grau, tenho uma barba rala, grisalha, e estou usando um kufia, que é o que eu chamo de lenço palestino, aquele tipo que o antigo dirigente da Organização pela Libertação da Palestina, a ALP, Yasser Arafat, utilizava, né? E está sobre uma camisa preta. Eu não sei se estou usando corretamente, mas o que vale é a intenção, e a intenção aqui é homenagear o povo palestino que se encontra sendo massacrado pelo Estado fascista de Israel. E é justamente este tema que nós vamos debater aqui, para o qual nós convidamos a jornalista palestino-brasileira Soraya Misler e Tiago Ávila. Ávila é militante internacionalista e comunicador. Antes de a gente começar realmente a nossa conversa, eu peço para, inicialmente, a Soraya fazer uma rápida apresentação sua, para que todos possam me conhecer, e, em seguida, a gente escuta o Tiago Ávila. Bom dia, Soraya. Bom dia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de escutar as nossas vozes. Eu sou Soraya Misler, sou, como você disse, palestina brasileira, jornalista, mestre e doutora em estudos árabes pela USP, autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, publicado pela editora Sanderman, e coordenadora da Frente em Defesa do Povo Palestino. E uma coisa importante é que eu sou filha de um sobrevivente da Nakba de 48. E meu pai foi um dos 800 mil expulsos na Nakba de 48, a Nakba, a catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado colonial e racista de Israel, em 15 de maio de 48, e a aldeia dele foi uma das mais de 500 destruídas. Meu pai tinha só 13 anos de idade. A gente mantém viva essa memória, essa identidade e essa certeza de pertencimento àquela terra. Muito bem, Soraya. Você traz aqui consigo não só a sua experiência profissional como jornalista palestino brasileira, mas também história de vida desse povo tão massacrado há décadas pelo Estado de Israel. Vamos ver agora a breve apresentação do Tiago Ávila. Muito bom dia, é um prazer também tê-lo aqui, Tiago. Bom dia, Souza Júnior, bom dia, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês. Queria dar bom dia também a toda a audiência que está acompanhando. É um programa da maior importância, a gente poder falar da democracia, a gente poder falar da democratização dos meios de comunicação. Então, fico feliz de estar aqui.
Eu sou Tiago Ávila, tenho 37 anos, sou militante internacionalista, comunicador, sou socioambientalista e sou militante revolucionário. Então, estive acompanhando a causa palestina desde 2005, 2006, estive na Palestina histórica, estive no Egito também no ano passado, tentando chegar o mais próximo possível da fronteira de Rafah, nos esforços ali da ajuda humanitária e das organizações políticas militantes ali. E acompanho, fiz um curso recente sobre a Palestina também e faço parte das mobilizações aqui no Brasil, junto com o Soraya e com tantas outras pessoas que tentam fazer com que o Brasil cumpra o seu papel também aqui em ser uma pedrinha avançando ali numa construção que derrote o genocídio, a limpeza étnica, um estado de colonização e apartheid e uma ideologia racista e supremacista como é o sionismo. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito bem. Ainda bem que o povo palestino conta com pessoas como vocês, né? Nessa luta, nesse baluarte, inclusive a nível internacional, para que ponham fim a esse massacre. E sobre isso, eu queria, antes de formular a primeira pergunta para a Soraya, ler aqui uma informação da Embaixada Brasileira lá em Gaza. No dia 7 de fevereiro, agora, né, já foram contabilizados 27.708 palestinos mortos. Desses 27 mil, mais de 60% deles, 17 mil, presta atenção no que eu vou dizer agora, terroristas. Não terroristas. Mulheres e crianças. Terroristas é o que o Estado de Israel diz que está fazendo, realizando essa guerra contra terroristas, contra o grupo Hamas. Mas, no fundo, se trata de um massacre de um povo. Cerca de 17 mil crianças e mulheres assassinadas. Mais de 1 milhão, até essa data, de pessoas que foram obrigadas a abandonar suas casas, lá em Gaza. Inclusive a mando de Israel, que mandou sair do norte de Gaza para ir para o sul, mas continuou bombardeando, matando as pessoas. Quase todos os hospitais destruídos, escolas, boicote à alimentação e remédios para esses sobreviventes, para esses feridos que já atingiu, no dia 7 de fevereiro, mais de 67 mil, segundo ainda a Embaixada do Brasil lá em Gaza. Soraya, como é que você analisa esse massacre do povo palestino e, ao lado dele, que é o tema também daqui da nossa edição de hoje, da cobertura da imprensa? Porque a imprensa continua falando a imprensa que eu digo não é a imprensa alternativa como nós, aqui, 247 e tantos outros veículos da comunicação alternativa popular, mas a chamada imprensa corporativa, a grande imprensa, né, continua dizendo que é uma guerra, continua dizendo Israel é uma guerra contra um grupo de terroristas, Hamas, que falam ainda em Estado, quer dizer, direito de defesa de Israel. Como é possível isso? Qual a sua análise como jornalista, como pessoa que vivenciou em toda a sua vida, né, essa perseguição do Estado de Israel ao povo palestino, sobretudo, que mora em Gaza? Obrigada pela pergunta, Souza Júnior, e pelos números que você traz. Lamentavelmente, de 7 de fevereiro até hoje, 16, os números já aumentaram e aumentam a cada minuto. É terrível, já aumentou mais de 1.000 cada número que você apresentou, né? Algo muito terrível. São mais de 130 jornalistas assassinados no genocídio em Gaza, imagine. E vocês estão acompanhando Rafah, que é o local que 1,4 milhão de palestinos estão concentrados, que já vem sendo expulsos desde o norte e agora sendo bombardeado pesadamente, e ação no Hospital Nasser, né? É um dos 17 hospitais bombardeados, inteiramente destruídos, fora os outros destruídos parcialmente, todos sem operação e agora sem energia, sem internet, no próprio hospital, as pessoas morrendo na UTI também e expulsas a forças do próprio hospital, inclusive feridas. Então, é um genocídio em curso. São 130
3 dias de genocídio em curso em Gaza, e 133 dias e 75 anos de colonização, limpeza étnica, apartheid, de contínua Nakba, catástrofe, como eu já citei na minha apresentação. Então, essa é uma nova fase da Nakba em que Israel busca a solução final, e o foco não é só Gaza, apesar da brutalidade, né, e dos crimes contra a humanidade que estão sendo cometidos em Gaza neste momento. As pessoas estão morrendo por bombas, por snipers, também de fome, né, ou sede ou frio. E a maioria são crianças. Vale lembrar que 40% em Gaza são crianças. Mais da metade da população tem menos de 18 anos. E não começou em 7 de outubro. 7 de outubro é a desculpa para a propaganda sionista, que é justamente comprada pelos meios de comunicação de massa, que continuam a difundir essa ideia mentirosa de que é uma guerra Israel-Hamas, quando, na verdade, é um passo a mais na limpeza étnica através do genocídio, o genocídio como instrumento para a limpeza étnica. O objetivo de expulsar os palestinos de Gaza e empurrá-los para o Sinai não é algo espontâneo, é algo que já vem de anos, tem planos escritos nesse sentido. É parte da contínua Nakba, e Israel se sentiu à vontade para tentar a sua solução final a partir do apoio de governos do mundo inteiro e do avanço da cumplicidade internacional. E do imperialismo, com seus bilhões em armas, imperialismos europeus, também as potências europeias, e muito respaldado por esses meios de comunicação, pela propaganda de guerra contra todo o povo palestino, que os meios de comunicação de massa têm assumido. Não é jornalismo. Jornalismo é você investigar os fatos. Jornalismo tem uma função social. O que nós estamos vendo é propaganda de guerra contra todo o povo palestino. Não à toa o pessoal brincava em relação à Globo News, que era Israel News, né? Assessoria de imprensa de Israel. Então, Israel diz, foi bombardeado um hospital. Israel nega, quer dizer, nós nos autobombardeamos, afinal, é a civilização contra a barbárie, essa é a visão. E a mídia reproduz isso, lamentavelmente sendo cúmplice também do genocídio. E eu digo que, se não fosse a cumplicidade internacional histórica, e essa mídia, esses meios de comunicação de massa, com esse papel, por servir aos interesses do imperialismo, das grandes corporações transnacionais, não tivesse este papel e não tivesse um oligopólio midiático, com o domínio, a concentração midiática nas mãos de poucas famílias que têm esses interesses, não são os interesses de informar, a gente não estaria vendo um genocídio em curso agora. E uma limpeza étnica também muito avançada em toda a Palestina ocupada. Na Cisjordânia, que é outra parte da Palestina ocupada, em 67, já foram assassinados quase 400 palestinos. Neste processo, eu estou falando só nos últimos 4 meses e pouco, que Israel já tinha matado mais 270 desde o começo de 2023. Desses cerca de 400, são mais de 100 crianças, e são mais de 4.450 feridos. Pogroms, deslocamento, despovoamento, bombardeio a campos de refugiados, tudo isso nós estamos vendo. E a mídia, então, ou faz vista grossa e invisibiliza aqueles que não são, aqueles que são os outros, né? São os bárbaros não civilizados, né? E, portanto, não humanos iguais a nós, então não traz empatia, porque esses meios de comunicação de massa transmitem essa imagem de que nós somos os estranhos, não são iguais, aqueles homens barbudos, esse pessoal que briga há milhares de anos, isso tudo são mitologias, não é verdade, né? Ou finge dar um ar de dois lados, né, de imparcialidade, a gente sabe que não existe imparcialidade, né? Existe a objetividade. A objetividade é investigar os fatos. E isso a mídia não tem feito. Apesar de agora tentar amenizar o discurso, é impossível esconder totalmente o genocídio, não admite o genocídio e continua dizendo supostamente, aparentemente, quando o genocídio está aí, já não é mais supostamente, aparentemente. Essa mídia tem que ser responsabilizada também, assim como todos aqueles estados cúmplices do genocídio.
e tem que ser responsabilizada nos tribunais internacionais. Nós temos um papel de rebater essa fake news, essa propaganda de guerra contra todo o povo palestino. Esses canais como o seu são muito importantes e a gente tem que lutar pela democratização dos meios de comunicação. Muito bem, Soraya. Eu queria só acrescentar, aproveitando a sua análise corretíssima sobre o papel da imprensa, para colocar que tem dois tipos de hegemonia na comunicação, né? A imprensa, a radiodifusão, impressa, etc., que tem o mesmo comportamento aqui no Brasil e fora, porque atende interesses dos grandes grupos econômicos, e tem o domínio da internet, das redes sociais, por 5 apenas grupos econômicos, todos estrangeiros. E aí eu queria ressaltar uma coisa profundamente desumana, que demonstra, entre tantos outros exemplos, a necessidade de regulação dessas plataformas, que é a campanha nojenta do TikTok, usando a plataforma TikTok, ridicularizando, quer dizer, israelitas, ridicularizando o povo palestino no massacre que estão vivenciando. Isso é terrível. Para que servem essas plataformas como TikTok, né? Que menosprezam a vida do povo, de um povo dessa maneira, ironizam, tenta transformar a tragédia humana em humor. Que humor é esse? Tiago, a Soraya falou também na questão internacional, né? O comportamento dos países que estão agindo de forma cúmplice diante desse massacre, né? Não só os Estados Unidos, que é ativo, né? Porque ele tem que dar todo o suporte a Israel, e é o único que tem direito de veto, que impede qualquer medida, né, da ONU contra Israel. E aí eu te pergunto isso do Conselho de Segurança, né? Como é que você analisa essa questão internacional, você como militante internacionalista, o comportamento dos países? Será que não vai ter, não existe um fio de esperança de uma reação internacional contra esse massacre para pôr fim ao que muitos dizem, né? Pela primeira vez, um povo está sendo aniquilado ao vivo, né? A gente está acompanhando isso, por mais que haja assassinato de jornalistas, de boicote às informações, mas as redes vazam isso aí. A gente vê todo dia cenas horríveis, né, desumanas desse massacre. E aí, o que é que a gente pode esperar? Como é que você analisa, Tiago? Obrigado pela pergunta, Souza Júnior. É sempre muito bom ouvir Soraya também, que é uma pessoa que vive, né? O seu histórico de vida está conectado a essa luta também, mas também a sua produção e pesquisa, então dou muito valor também para as opiniões, as formulações dessa companheira. Acredito também que esses elementos que você apontou são da maior importância, assim, o que tem nesse grande acordo internacional entre os países centrais do sistema capitalista para permitir esse genocídio acontecer a céu aberto, né? Da parte de Israel, o Soraya elencou bem, né? É um processo de tomada de território, de genocídio, de limpeza étnica que vem desde quando o projeto sionista, essa ideologia racista e supremacista que nasceu do século passado, né? No século ainda XIX, essa construção dessa ideologia colonial e racista, e que foi gradativamente tomando força a se aliar com o imperialismo britânico, depois com o imperialismo estadunidense, né, e hoje é o que é. Agora, da parte dos demais países, Israel cumpre um papel para a manutenção da hegemonia capitalista na sua expressão imperialista, né? Presidentes dos Estados Unidos já declararam, por exemplo, como o próprio Biden, declarou no passado, em 1986, que se não houvesse um Israel ali no que eles chamam de Oriente Médio, né, na Ásia Ocidental, eles teriam que criar um para defender seus interesses naquela região. Reagan falava que Israel era o maior porta-aviões que os Estados Unidos tinha, com o benefício de que não tinha um único soldado estadunidense. Então, esses países contam com Israel como sua cabeça de ponte ali naquela região para executar o seu projeto imperialista, de busca para a manutenção da sua hegemonia global, de enfrentar a partir dali aliados do que hoje existe numa articulação já multipolar de mundo entre Rússia, China, Irã, entre outros países da Ásia, da África, da América Latina. Então, todos esses processos, desculpa, gente, então, a live é assim, né? Então, todos esses processos, eles acabam cumprindo um papel de que
Israel está, nesse momento, executando o cerne da política imperialista naquela região. Isso acaba saindo de acordo com o que Biden deseja por ser, de fato, um imperialista histórico, um sionista histórico também. Agora, leva uma contradição, Souza Júnior, porque justamente a base do Partido Democrata já é profundamente contra o genocídio que está acontecendo. A base e o povo do Reino Unido, por exemplo, que foi às ruas a centenas de milhares por tantas vezes, em novembro fez a maior marcha que aconteceu nesse século no Reino Unido, em solidariedade ao povo palestino, eles são completamente contra o que está acontecendo, contra o projeto sionista de aniquilação, destruição e extermínio. Só que os povos do mundo, eles ainda não têm os instrumentos, e a gente não construiu o poder popular ainda nesses países, para que a vontade popular seja de fato ouvida. Então, nós estamos nesses esforços mundiais para que os povos pressionem seus estados nacionais em mobilizações, em boicotes, desinvestimentos, sanções, em todas as ações possíveis, para que esses estados nacionais parem de fornecer armas, parem de votar favoravelmente a Israel, parem de manter esse silêncio cúmplice e para que a gente gradativamente comece a questionar. Então, ter esse programa Vozes pela Democracia é importante porque, de fato, o controle das mídias, o bloqueio midiático que você falou e o boicote das mídias sociais são determinantes. Enquanto o TikTok as pessoas estavam fazendo campanha para ridicularizar e promover racismo contra o povo palestino, eles estavam banindo contas de pessoas que defendem a causa palestina. A minha conta do TikTok foi banida na segunda semana depois do 7 de outubro e a minha segunda conta reserva foi banida semana passada. Então, quem divulga a verdade tem suas contas banidas e atacado, e quem divulga as mentiras é promovido nessas redes. A mesma coisa dá para dizer sobre o Instagram e sobre todas as demais do grupo Meta. Então, é muito importante que a gente construa conteúdo alternativo e a gente faça essa batalha da informação, como é o que esse programa se propõe com tamanha qualidade. Então, parte do desafio que a gente tem. Informar, mobilizar as pessoas e cada vez mais trazer esses esforços para cá, como se dependesse de nós deter o genocídio contra o povo palestino, assim como dependia dos povos do mundo deter o apartheid na África do Sul, e todos os grandes males e todas as ideologias odiosas da humanidade só foram derrotadas em seu conjunto no esforço global. É isso que nós devemos fazer agora. Muito bem. Inclusive, a sua fala deixa muito evidente que tudo está interligado, né? Nossa luta não podemos deixar de lado nenhuma trincheira. Por exemplo, questão da democratização da comunicação. Nós deveríamos estar mais à frente depois da derrota do bolsonarismo, né, em 2022. No entanto, já demos um passo atrás. Eu digo, demos o governo. Quando os grupos econômicos, que são majoritários, a sua representação é majoritária no Congresso, apresentou um projeto de lei concentrando mais ainda os meios de comunicação na propriedade dos grupos poderosos, né? Hoje, com a aprovação da lei no dia 15 de janeiro pelo governo Lula, é o mesmo grupo, ou uma pessoa só, que eles chamam de sociedade unitária. Como é que pode uma sociedade de um só indivíduo, basta ter o CNPJ, ele pode ter hoje 20 emissoras de televisão e 20 emissoras de rádio. Antes era 10, duplicou. E ainda com essa possibilidade de ser só um CNPJ. Por exemplo, um grupo econômico pode pegar 10 testas de ferro, né? Cada um abre um CNPJ, e adquirir cada um 20 emissoras de rádio, 20 emissoras de televisão. E você vai ter o mesmo grupo controlando 200 emissoras de televisão e 200 emissoras de rádio. Um absurdo, um absurdo. Então, é importante pressionar o governo no sentido da real democratização da comunicação. É preciso fortalecer canais como este aqui para que as nossas vozes possam ser ouvidas. Mas, por falar em ouvir, eu quero voltar a ouvir a Soraya para que ela mostre, assim, do ponto de vista do povo palestino, como é que você enxerga o futuro desse povo? Porque, vejam bem, hoje, digamos assim, no linguajar popular, né, tacanho, a Israel está por cima. A Israel está por cima. Massacrando. Não vai dizimar todo o povo, né? Isso vai ter consequências no futuro, né? A própria lei da natureza diz que toda ação tem uma reação. Como é que você vê uma reação futura ou imediata, não só especificamente do povo palestino ali que está cercado, aprisionado, considerada a maior prisão a céu aberto do mundo, né, que é
a faixa de Gaza, mas o povo palestino que está em outras regiões e os povos muçulmanos solidários, e demais povos, enfim, que se sensibilizam por essa causa palestina. Obrigada pela pergunta. Então, Souza Júnior, nós somos 13 milhões de palestinos no mundo. Metade está fora das suas terras, tem 6 milhões. Aproveita, viu, e já faça as suas considerações finais, porque nosso tempo é curto e ainda quero ouvir o Tiago. Tá bom. Então, bem rapidinho. São 13 milhões de palestinos no mundo, metade fora das terras, nos campos de refugiados, nos países árabes ou na diáspora, e metade internamente divididos também no território internamente, sob ocupação, racismo, colonização, limpeza étnica e genocídio, como a gente vê em Gaza. Os palestinos existem porque resistem, e isso é histórico, porque o projeto de tentativa de apagamento do mapa, tentar apagar os palestinos do mapa, é de mais de 75 anos, como eu falei. Na verdade, um processo que é essa Nakba contínua, que começa com a colonização por povoamento e o projeto sionista há mais de 100 anos, e a pedra fundamental, como eu coloquei, 48. Então, esse povo não vai ser apagado do mapa, porque a resistência para os palestinos é a existência em todos os aspectos da sua vida. Eu vejo o seguinte: o preço da liberdade para os palestinos está sendo muito, muito alto, e isso tem a ver com a cumplicidade internacional, que precisa parar, precisa isolar o regime de apartheid e romper relações, como foi feito no apartheid na África do Sul nos anos 90, para ajudar essa resistência heróica para os palestinos. Resistência não é escolha, não é opção, é existência. Os palestinos não vão ser apagados do mapa, né? Palestinos têm uma resiliência, uma palavra árabe que se chama sumud, que é persistência e firmeza, resiliência como resistência. E isso nós vemos também hoje em Gaza. Jornalistas, por exemplo, uma jornalista palestina, os jornalistas palestinos transmitindo o seu próprio genocídio para não como uma ação militante, para que as pessoas se mobilizem e saibam a verdade sobre o que está acontecendo. Uma jornalista palestina que levou as 2 crianças pequenas, gêmeas, que completaram 6 anos, para a fronteira com o Egito e falaram: meus filhos não têm que passar por isso, e voltou para cobrir. Isso é parte de uma resistência heróica. E acho que há uma crise do imperialismo gigantesca que se demonstra com os milhares nas ruas todos os dias pela Palestina, uma solidariedade internacional crescente, inclusive com milhares de judeus antisionistas dizendo: não em nosso nome, nunca mais é nunca mais. E isso é uma derrota política para Israel. Militarmente, Israel é uma potência que está matando, que está derramando muito sangue palestino, cometendo muita atrocidade. Mas, como você disse, colocar do lado certo da história hoje em relação a esse genocídio é não ter que ser cobrado pela história amanhã, porque isso vai ter consequências. E eu acho que o projeto sionista entra numa crise profunda, e nós temos que aprofundar essa crise profunda e cobrar dos nossos governos e cessar fogo já, e que isolem de uma vez por todas o regime de apartheid, a colonização, e se é genocídio, se colocar do lado certo da história, rompendo imediatamente relações com Israel. O futuro dos palestinos é a libertação nacional. Muito bem. Tiago, você ainda tem 1 minuto. Obrigado, nós temos, gente. aliás. Queria agradecer pelo programa, pela oportunidade de estar com vocês. É muito bom a gente poder conversar sobre esse grande tema, que é parte da nossa missão, gente. O mundo está vivendo uma situação extremamente delicada, o mundo não vai ser como ele era antes, e a causa palestina está no centro disso tudo. Então nós precisamos mobilizar as pessoas, todo mundo que sonha com um mundo livre da exploração, das opressões, da destruição da natureza, precisa nesse momento ser fileiras com quem está enfrentando o maior inimigo da humanidade, que é o imperialismo, o capitalismo, e eu fico muito feliz da gente estar podendo produzir conteúdo sobre isso, falar sobre isso e se mobilizar, porque no fim não basta só interpretar o mundo, a gente tem que ir para a ação. Então, compareçam nos comitês das suas cidades, nas lutas, e estamos juntos, gente. Obrigado, Souza Júnior. Obrigado, Soraya. Obrigado, eu digo eu. Espero contar com vocês novamente aqui, porque essa luta não para agora. Essa luta ainda vai prosseguir.
não só pela liberdade do povo da Palestina, mas todos os povos oprimidos pelo imperialismo, pela sede do capitalismo que só sabe crescer, massacrando os mais pobres, excluindo as pessoas do processo de produção. Muito obrigado a todos e todas. Nós estamos, infelizmente, encerrando agora o programa, porque só temos meia hora, mas é meia hora de muita informação e de solidariedade que a gente planta aqui para colher um futuro mais promissor para todos os povos. O Vozes pela Democracia fica por aqui e agradeço a todas as emissoras, redes sociais que estão transmitindo ou que vão retransmitir este programa. Vamos fortalecer a nossa voz para que as vozes pela democracia possam ser ouvidas por aqueles que determinam os destinos dos nossos povos. Muito obrigado. Você ouviu Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação.